Salve concurseiro, professor Heitor Ferreira, aqui nos estúdios da Nova Concursos, trazendo para você agora uma aulinha top para você que vai prestar a SpaceX 2019. Então preste atenção, olha o tema da nossa aula. Concurseiro, a República Velha. Preste muita atenção, República Velha é top 5 na SpaceX. Quando eu penso em História do Brasil, ela é o tema mais incidente junto com a República Nova. Então, fique ligado e acompanhe essa aula, todos os detalhes. Para você acompanhar a aulinha, vamos fazer o seguinte, vamos aqui para a lousa, vem para a lousa. Vamos construir uma lousa aqui com vocês agora. Preste atenção. Primeira coisa, quando nós falamos em República Velha, a República Velha, ela tem a seguinte delimitação. Historicamente falando, ela vai de 1889 até 1930. Demarcou isso aí? Demarcamos, né? Esta aqui é a periodização da República Velha. Porém, ela tem duas divisões. Quais são elas? Eu tenho, na primeira fase, o que nós chamamos de República da Espada. República da Espada que se estende de 1889 até 1894. Lembramos, República da Espada recebe a denominação porque eu tenho o governo de quem? Dos marechais, tá? Eu tenho Deodoro mais Floriano. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto são os dois líderes na República Velha. Preste atenção, República Velha inicia-se no Brasil com a queda de Dom Pedro II, demarca isso. O que eu tenho que demarcar além deste procedimento? Lembre-se, Deodoro, no ano de 1891, vai estabelecer a nossa primeira Constituição republicana, certo? Essa primeira Constituição republicana tem três elementos básicos que têm que ser demarcados. Primeiro elemento básico, a formação do federalismo, a unidade federativa do Brasil. Segundo elemento, eu tenho a divisão dos poderes, demarque isso em legislativo, executivo e judiciário, e nós temos a introdução do famoso Estado laico. Preste muita atenção, preste muita atenção. No mesmo ano em que a Constituição é colocada em vigência, Deodoro sai do poder e quem vai ascender o poder é Floriano Peixoto. Deodoro não estava cumprindo as prévias vinculados ao quê? As classes militares, por isso ele deixa o poder. Floriano recebe um apelido carinhoso de O Marechal de Ferro. Então imagine se o menino era bonzinho, né? O menino era brabo mesmo. Ai, professor, por quê? Ele cumpriu à risca as delimitações. Primeiro, deu atenção aos militares. Segundo, manteve a elite oligárquica presente. Terceiro, não deu acesso às classes populares. Deodoro estava promovendo exatamente isso. Ah, mas teve uma coisa boa. Qual foi? Floriano Peixoto promove o quê? A transição. Então, olha só. Em 1894, ele deixa o poder nas mãos de quem? Dos civis. Tranquilo? Demarcou isso? Demarcou. Olha bem essa lousa, olhou, tira o seu brindezinho porque o professor está apagando. Já foi. República da Espada, bela tchau, bela tchau. Demarcamos. Vamos agora falar do quê? Da República Oligárquica. Esta é muito extensa e tem uma série de acontecimentos que nós vamos demarcar nesta aula de hoje. Primeiramente, olha, República Oligárquica. República Oligárquica também se apresenta pra gente como a República do Café com Leite, tá? Um apelidinho carinhoso.
ela vai de 9,4 a 30, certo? Então eu tenho aí, basicamente, 36 anos de república oligárquica. O que eu preciso compreender? Primeiramente, na república oligárquica, eu tenho aquele negócio chamado de revezamento político. Como assim, professor? Eu tenho, de um lado, o PRP mais o PRM. PRP, Partido Republicano Paulista. PRM, Partido Republicano Mineiro. Intercalava-se no poder paulistas e mineiros. Ok? O eixo do poder está aqui, neste cenário. Pô, beleza, professor. O que eu preciso compreender além disso, né? Se eu tenho PRP e PRM e nós chamamos ela de política do café com leite, eu preciso delimitar o seguinte. O café é a base econômica. O leite eu uso muito para o quê? Para o abastecimento interno. Lembre-se, o café era produzido tanto por São Paulo quanto por Minas. Não era café em São Paulo e Minas leite. Minas também produzia café para exportação, tá? Muita atenção. O que eu tenho que compreender? Neste período histórico, ascendeu o poder quem? Os civis, tá? Demarcamos aí o primeiro civil a governar o Brasil, chama-se Prudente de Moraes, o Presidente Prudente. Olha só, Presidente Prudente é uma grande cidade do interior do estado de São Paulo, hein? Marque bem isso. Cidade histórica, olha, recebe o nome do primeiro presidente da República Velha Brasileira. Pô, beleza. Sabendo disso, o que eu preciso compreender? Na República, algumas coisas mudaram. Como, por exemplo, ó, a cobrança de impostos. Cobrança de impostos começou a ser aplicada a vários grupos, inclusive as classes baixas. Neste cenário, o que vai acontecer durante a República Velha? A ascensão de movimentos messiânicos. Como assim, professor, movimentos messiânicos? Vamos pensar aqui. Eu tive na República Velha o surgimento de Antônio Conselheiro, tá? No mesmo recorte, Padre Cícero. Então nós temos vários líderes messiânicos tendo esta ascensão. Por quê, professor? O movimento messiânico está se opondo ao Estado laico, que vem na primeira Constituição, está se opondo à cobrança de impostos. Aí surge, por exemplo, o Arraial de Canudos, um grande evento na República Velha Brasileira. Pô, beleza, professor, o que mais que eu tenho que entender? Lembra que eu falei do revezamento político? Durante a República Oligárquica, eu tenho a seguinte organização. Para manter o revezamento, eu tenho o mandonismo político, eu tenho o coronelismo e eu tenho o famoso curral eleitoral. Professor, o que significa isso? Mandonismo, liderança local, os latifundiários. Coronelismo, título dado aos maiores latifundiários. Curral eleitoral. Acontece o seguinte, o voto é aberto. Então, antes da eleição acontecer, eu já sei se quem vence é o PRP ou o PRM. Lembra, existe um revezamento. No meio do caminho, nós temos que entender o seguinte, o Brasil vivia do café, não vivia do café? Então demarca um evento muito importante que aconteceu em 1906. Olha só, evento muito importante. Em 1906, ocorre no Brasil o famoso Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté, jovens, reergueu a economia do café. O café estava sem mercado europeu. Iria acontecer o quê? A quebra dos latifundiários. Ocorre uma reunião entre paulistas, mineiros, mas o Rio de Janeiro. E o que eles fizeram? Compraram o café excedente para não sobrecarregar o mercado na iniciativa ou no interesse de que houvesse uma mudança. E os latifundiários investissem em outros segmentos. Como consequência, isso não acontece e em 30 tem o quê? A
quebra do café com a ascensão de quem? De Vargas, num processo de industrialização do Brasil. Só para a gente fechar a nossa aula, aqui eu tenho o panorama econômico e político, tá? O que mais que acontece na República Velha? Que eu vou deixar a canja para vocês e vocês vão buscar aqui no canal da Nova Concursos e nos nossos materiais. Eu tenho na República Velha a Guerra de Canudos, marque aí. Eu tenho na República Velha a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, eu tenho a Greve Geral de 17, nós temos na República Velha a Guerra do Contestado, a formação do PCdoB, a Semana de 22, eu tenho na República Velha o início da Coluna Prestes, eu tenho na República Velha uma série de movimentos vinculados ao cangaço. Então, olha só, a República Velha é muito extensa. Aqui nós temos um panorama político e econômico. Os eventos vocês vão pegar nos nossos materiais que estão de extrema qualidade. Eu aguardo vocês para as próximas aulas e fazendo download dos nossos materiais gratuitos e também comprando as nossas apostilas. Afinal, elas são de extrema qualidade, ó. O que Nova Concursos faz sempre tem selo de qualidade, é sempre top. Beleza? Aguardo vocês, espero ter contribuído um pouquinho e logo mais tem mais coisinhas para vocês aí no universo online para ajudar na aprovação no SpaceX. Valeu!